E eu que tive a ideia de celebrar 50 anos de casamento de um casal de amigos meus. Uma família muito querida, e a família logo topou em ajudar a gente fazer essa pequena recepção, essa pequena surpresa para esse casal fofo. E olha que familhinha linda, gente. Eu tive a ideia de fazer em biscuit, aí fiz o bolo, fizemos docinhos, a Laura fez esse retrato maravilhoso aqui nos traços dela, né? Os traços da artista. E eu percebi que a família precisava de ajuda com relação à estrutura da casa. Eu percebi que esse casal precisava dessa ajuda física, ajuda prática. E para quem não entende, é assim que eu gosto de praticar os meus hobbies. Né? Os meus hobbies, eles têm que ter um significado, algo que possa ajudar pessoas, algo que possa me ajudar e eu ver alguma coisa significativa. Então, é esse o meu hobby. Meu hobby é estruturar a vida das pessoas, independente se é físico, se é emocional, espiritual. Eu amo trabalhar com estruturação de vidas. E logo percebi a importância que tinha eu pôr mãos à obra, porque só limpando não estava adiantando. Eu precisava realmente tirar toda a infiltração da casa e refazer uma reforma ali. Essa família é uma família muito reservada e eles precisavam confiar na pessoa para que pudesse mexer ali na casa, né? E o pedreiro de confiança deles não estava podendo fazer, já estava ocupado ou com algum problema de saúde, não sei. Ele disse que não ia poder fazer. E a gente percebe que as pessoas vão definhando quando a casa vai definhando, né? Ou vice-versa. A gente precisa reestruturar a vida da gente, a casa da gente, o tempo todo. Então, mãos à obra. Vamos tirar aqui as infiltrações. E eu tive a ideia de gravar, né? Para vocês virem o antes e o depois e entenderem quanto satisfatório é ajudar, né? Eu realmente ganhei muito mais do que doei, né? Do meu tempo. Eu achei valioso esse trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que é de formiguinha, né? Eu tive que começar, assim, do zero. E eu tive que pôr a mão na massa, porque os recursos eram poucos, né? Eu não podia simplesmente contratar uma pessoa para ir fazendo algumas coisas por mim. Os recursos eram poucos. E aí a gente sabe o quanto custa material, custa caro. E também, às vezes, a pessoa não vai entender aquilo que a gente tá falando, né? Como que tem que fazer. E sabe, gente... Gravando passo a passo aqui, além de ser satisfatório, a gente viu antes e depois, eu resolvi gravar realmente para aproveitar, contar um pouco da minha história aqui. Né? Uma das coisas mais interessantes que me ocorreu quando eu estava fazendo essa reforma foi lembrar o quanto meu pai foi uma pessoa que impactou muito na minha vida, de forma positiva e negativa. Então, eu me preparo aí bastante e começo a botar mãos à obra e fazer funcionar como eu fui ensinada a vida inteira, né? Meu pai ensinou uma coisa muito interessante para mim e eu nunca vou esquecer. Isso tá em mim, né? Meu pai vive em mim através desse ensinamento. Ele dizia assim, enquanto me ensinava a varrer o quintal de terra bem grande, sabe? Me ensinou a colher a vassoura, me ensinou a fazer a vassoura. Claro que eu não conseguia fazer igual a ele, né? Eu não tinha força, né? Eu era muito novinha. Mas ele me ensinou tudo e me ensinou a varrer o quintal tudo para um lado só, para ficar riscadinho, bem bonitinho. Aí ele falou assim, tudo que você for fazer, minha filha, faça com amor. E isso eu guardei para mim. Então tudo que eu faço é com amor. É claro, gente, que eu não sou aquela pessoa emocionada que eu era antes, né? Porque eu era muito emocionada, né? Tudo eu chorava, tudo eu ficava balançada, sabe? Porque eu sempre fui muito romântica. Hoje em dia eu já não sou tão... Não vou dizer pra vocês que eu perdi o romantismo. Não, é que agora eu tenho uma visão real das coisas, né? Eu consigo ler nas entrelinhas da vida, né? Eu percebo intenções, né? Boas e ruins. Então eu já não sou tão emocionada mais. Só que eu penso que enquanto eu puder ajudar, eu vou ajudar. E aí vocês vão perceber aí no vídeo que muitas vezes eu paro um pouquinho de trabalhar pra conversar. Por que conversar? É um casal de pessoas idosas, por assim dizer, né? Jovens idosos. E ele já estava bem debilitado. Depois você vai entender melhor no decorrer dos vídeos porque que eu estou dizendo estava, né? Vai entender melhor. Estava debilitado, já não andava mais, né? A vida estava completamente estagnada. Eu acho que ele só, como ele mesmo disse, esperando a morte, né? E aí, olha, vendo
as coisas fluírem, as coisas sendo mexidas. E por falar em mexer, eu acho muito satisfatório mexer massa. E a gente mexendo dessa massa, os pensamentos vão longe. A gente pensa em tanta coisa enquanto vai fazendo isso. É muito bom. É muito satisfatório ver as coisas fluindo. Então, olha, por isso que literalmente fala mão na massa, né? Botar a mão na massa. E eu parava para conversar muito. Por quê? Porque aqui eu não estou fazendo uma terapia apenas nas paredes da casa, né? Eu estou fazendo terapia na alma das pessoas que moram nela. Tudo que não está crescendo está morrendo. E quando a gente vê que uma pessoa está estagnada, ela não consegue sair do lugar, ela está morrendo. E se eu posso ajudar, como essa minha amiga pediu, né, minha ajuda, ela disse, olha, eu não estou sabendo como fazer para ajudar as coisas fluírem lá em casa. Eu reservei um valor para o pedreiro ir fazer o serviço, mas ele não está tendo tempo, deve estar com algum problema de saúde, enfim, eu preciso de ajuda. Só que é aquilo que eu falei, né? Se o pedreiro fosse fazer, eles precisariam sair da casa para que o pedreiro fizesse. Já eu fiz com muito cuidado para não tirar eles do lugarzinho deles. Enquanto isso eu fui conversando, a gente ia fazendo, ele ia vendo, né? Isso para uma pessoa que tá ali parado, acamado, é muito satisfatório, né? Para que ele não ficasse só na cama, eu dei para ele de presente uma cadeira do papai. Dei uma cadeira do papai que eu usava no consultório, uma cadeira bem fofinha, sabe? E como eu tô atendendo muito no virtual e em consultórios com sala alugada por hora, né? Então eu falei, pra que eu vou segurar isso aqui, né? Deixa eu doar pra quem vai usar. Olha a visão que ele tinha da cadeira dele. Ele tinha visão das paredes, da entrada do corredor, da escada que vai para os quartos. Claro que ele não sobe essas escadas, mas da cadeira dele, ele visualizava esse hall de entrada da escada todo mofado, que é aquele hall que eu estava tentando limpar antes. E na hora que eu tive a ideia de gravar, eu já tinha jogado ali água sanitária, já tinha ficado mais claro, estava muito escuro. Então, a gente percebeu que a parede estava precisando todinha ser descascada. E as coisas foram fluindo, porque de início era só para eu arrumar essa parede maior que eu mostro no início. E depois a gente percebe que tem muita coisa para fazer e a gente vai fazendo. E eu faço todo o processo direitinho, né? Descasco a parede, depois eu passo uma escova de aço para tirar todos os resíduos, né? Para depois eu poder impermeabilizar essas paredes. Depois eu vou também fazer essa escada, né? Que essa escada tá bem decadente, é uma escada linda, 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 com uma estrutura linda, né? Que esse senhor fez quando ele era mais jovem. E a estrutura da casa é maravilhosa, só que a casa estava decadente e a estética dela estava muito ruim também. Porque ele foi fazendo e priorizando a estrutura, e aí você percebe que tinha muito caroço, tava muito torta a parede, então para alinhar isso ia dar um trabalho legal. E com certeza, se fosse um pedreiro convencional, ele iria usar materiais convencionais, ele iria gastar muito mais e acabar reduzindo aí o espaço interno da casa. Se fizer uma parede paralela com essa daí, ia reduzir. Hoje em dia, no mercado, tem muitos materiais que facilitam e que são muito mais funcionais e mais baratos. Por isso, essa minha amiga ficou impressionada do tanto que a gente gastou, que é assim, 10 vezes menos do que um pedreiro convencional gastaria, né? A gente gastou 1/10 do que ele gastaria para fazer o que a gente fez. E a gente trabalhou aí não somente a estética, como a impermeabilização das paredes e também a decoração. Vocês vão ver que lindo que tá ficando isso aí, ó. E eu faço tudo com muito cuidado para não ficar cheirando, ficar com pó, porque ele está nesse ambiente, né? Até o comecinho do que eu tô fazendo, ele não anda, ele nem sai para usar o banheiro, porque as pernas dele não aguentam mais. As pernas dele estão fracas, ele não anda mais. Então eu preciso fazer tudo usando materiais que não vão causar poeira. Então eu umedeço as paredes conforme eu vou fazendo, conforme eu vou limpando, vou umedecendo tudo para evitar levantar poeira. E também vou usando materiais à base de água, que não tem muito cheiro. E muitas vezes um impermeabilizante de parede, ele tem muito cheiro. Então eu tive a ideia de passar um selante feito com cola branca nessas paredes. Depois eu coloquei a C3 branca
que iria facilitar bastante na hora do acabamento. Mas antes da C3 branca, eu coloquei as cinzas, que são mais em conta, e também ela já tinha alguns sacos já empedrando, envelhecendo ali na garagem, tudo entulhado lá na garagem. Depois vocês vão ver que eu tiro todos os entulhos também, porque os pedreiros que consertaram a casa dela antes, o quintal, deixaram tudo lá, e o pedreiro deixou muito material estragando também. Eu reaproveitei muito desse material para economizar também. Se você notar, essa parede da escada, ela tem um calundum, parece um dromedário no hall de entrada. Então esse daí me deu bastante trabalho. Depois eu mostro para vocês também o trabalho que me deu para alinhar essas paredes. E aí eu tomo todo o cuidado necessário. A cada etapa eu vou limpando. Deixo limpinho, deixo tudo arrumadinho, porque é um casal de idoso que mora ali. Ela tem umas cardiopatias também, então não quero também que ela fique aborrecida e nem que ela tenha que ficar limpando. Então eu tenho esse cuidado, esse carinho de estar limpando depois que eu faço algum serviço. Eu acho que todo pedreiro deveria fazer isso, que é limpar depois que termina a reforma daquele dia. Então é um carinho, né, muito importante que a gente tem de reservar o tempo para depois que fizer a reforma, higienizar. Porque às vezes a pessoa pensa em fazer o serviço render, mas não pensa em reservar um tempo para manter ali um conforto a mais para a pessoa que está recebendo aquele carinho, aquela reforma. Então, toda vez que termino de fazer uma obra, uma reforma, um ajuste, né, uma parede na casa, eu procuro fazer a limpeza depois para manter o ambiente limpo até o dia seguinte. Até porque nós não acumulamos energia, né? A gente limpando deixa o ambiente livre para circulação energética, para que a energia boa, limpa, flua naquele local e tudo que você vá fazer flua muito bem. Gente, foi uma saga para mim ajudar esse casal a colocar a casa de uma forma mais habitável, de uma forma gostosa de viver. Porque haviam muitos ajustes para fazer. Por exemplo, haviam canos que precisavam ser serrados porque eles estavam inativos, mas eles estavam ali atrás de mim, por exemplo, enquanto eu estou limpando, dá para ver claramente um cano, e esse cano eu preciso tirá-lo dali, né? Na escada também desce um cano inativo que a gente nem sabe se pode haver algum inseto, algum rato, alguma coisa assim. Também desfiz daquele cano. Cobrir o vão com massa, tudo certinho, para que a gente realmente descartasse aqueles canos dali. E depois, para mim, isso foi terapêutico também, porque eu estava ali mudando a perspectiva de visão de vida de uma pessoa. E olha, tem muita coisa legal para eu te contar do que aconteceu no decorrer dessa reforma. Mas, enquanto eu fazia todo esse processo, eu já não tenho assim lá aquele tempo sobrando, porque eu estudo muito, eu trabalho bastante, eu tenho vários atendimentos e eu amo fazer o que eu faço, né? Para mim, a segunda-feira é o melhor dia da semana, porque é o dia que eu acordo animada para começar a fazer a minha semana render, para que as coisas fluam, para que eu consiga produzir algo. Então, é porque eu gosto, né, de trabalhar com o que eu trabalho, eu gosto de ser terapeuta. Porém, esse aqui é um hobby que eu tenho, né? Decorar uma casa ou reestruturar a vida de alguém, e a partir da decoração e da reestruturação, né? Imagina, você é um idoso e você não tem para quem pedir, porque pra todo mundo que você fala tem um adendo, tem um porém, tem um porquê de não poder fazer. E aí chega alguém e fala para você assim, eu vou te ajudar. E essa pessoa mete a mão e faz mesmo, né? Teve até um momento que esse senhor, né, falou para mim assim, uma hora você vai cansar e não vai vir mais. Foi o que ele sugeriu, né? E eu disse para ele, até parece que o senhor não me conhece, né? Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu realmente faço. E eu realmente precisei de muita coragem e resiliência para continuar esse projeto. Porque não eram só as infiltrações. Eu percebi que o registro do chuveiro estava com um problema quase insolúvel. Porque haviam 2 encanamentos saindo em 2 registros no mesmo banheiro, porém, um encanamento estava do lado de dentro e o outro estava do lado de fora. Então, infelizmente, eu precisei abrir esse buracão do lado de fora e do lado de dentro, para a gente conseguir ter vazão para mexer no encanamento. Eu fiz a hidráulica desse chuveiro,
com sucesso. Não foi fácil, porque é um serviço que exige depois que você refaça o acabamento. E o pior não foi isso. O pior é que enquanto eu fazia todo esse trabalho, o pedreiro, que havia se recusado de ir até o local para realizar esse trabalho, ele estava visitando essa família e colocando defeitos no meu trabalho. Nós vivemos num mundo patriarcal e numa sociedade falotópica onde há comentários sexistas sem nenhum sentido. Veja, tudo que um homem é capaz de fazer, a mulher também. E tudo que a mulher é capaz de fazer, o homem também é. Depende das circunstâncias, das necessidades. Nesse caso, havia necessidade que eu fizesse esse trabalho. Não é um trabalho fácil, é um trabalho pesado que realmente um homem faria com mais maestria, com mais tranquilidade. Ele tem mais força, não é verdade? Mas o capricho que uma mulher tem para fazer algo também é muito válido. E eu tenho certeza que tudo que um homem é capaz de fazer, a mulher também, se houver necessidade, se houver boa vontade. Então, eu fui fazer. Era o único jeito. Eu fiquei sabendo que esse senhor estava desanimado, depressivo, não queria ir tomar banho, cuidar de si, cuidar da autoestima. Mas quando eu vi que havia um vazamento significativo no registro do chuveiro, e toda vez que ele tomava banho, ele tinha que escorar o registro com um pedaço de madeira para tentar parar aquele vazamento, puxa vida, gente, até eu iria ficar desanimada de ter que tomar um banho e depois suar para fechar o registro, né? Eu falei, bom, com certeza, se eu trocar isso aqui, ele vai querer tomar mais banhos. E, de fato, ele realmente quis. Quando ele viu eu fazendo isso aqui, ele disse, amanhã eu vou tomar um banho. E tomou. Então, é claro que tudo que eu fiz ali foi pensando no bem-estar dele, né? Pensando na autoestima dele. Tomou um banho cheiroso, com produtos bons, maravilhosos. E olha só, eu fiz com calma, fiz com tranquilidade, mas ofereci um trabalho de qualidade, com produtos bons. Olha só que gostoso você ver algo funcionando porque você correu atrás de fazer, porque você se esforçou em fazer. Isso foi muito significativo para mim. Não tinha ninguém para arrumar isso para eles. Mas assim que eu comecei a arrumar, já vieram esses comentários sexistas. E essa é para você, o pedreiro que não quis fazer, que não pôde fazer, não me importa. O que importa é que não fez, né? O importante é o resultado, não é quem fez, se é homem, se é mulher. Esses comentários sexistas estão fora de moda. Fica a dica aí, né, gente? Vamos respeitar, né? Olha só, eu vou trazer mais vídeos assim, com o resto da reforma. Se você quiser ver mais, fica ligadinho aí, porque vai ter segunda parte, terceira parte, até a gente terminar de fazer essa reforma gostosa aí, para trazer essa alegria de volta para esse casal de amigos muito queridos. Isso é uma das coisas que eu aprendi com meu pai também. Como eu disse, eu tive uma infância impactada pelo meu pai, de forma negativa e de forma positiva. Aí a gente vai escolher o que a gente quer, né? A gente quer realmente que aquela negatividade toda impacte na vida da gente, ou a gente vai fazer por onde a nossa vida fluir melhor. Então, uma das coisas boas que eu aprendi com meu pai é a resiliência. Se você se propõe a fazer algo, você vai conseguir fazer algo. Você consegue. O meu pai falava muitas vezes para eu subir no telhado para pegar um passarinho que a gente tinha, que sempre escapava, e esse passarinho ele gostava muito de mim. Então ele falava para mim assim, sobe no telhado porque o pássaro preto escapou e ele só vem com você. Meu pai mandava eu subir no telhado, eu tinha 5 anos, gente. Subir no telhado, telha de barro. E ele dizia, você é capaz. Você vai ficar com medo, mas você é capaz. É só tomar cuidado que você consegue fazer. Isso pode parecer loucura, eu jamais faria isso, eu jamais mandaria uma criança subir em algo assim, né? Mas, por mais que parecesse loucura, ou que fosse loucura, aquilo teve um impacto muito positivo na minha vida, porque hoje eu acredito que eu posso. Eu digo, eu posso, eu sei, eu consigo. E vou lá e faço. Com dificuldade ou não, eu vou lá e faço. Com medo ou não, eu vou lá e faço. Por isso, eu consigo ajudar pessoas a ir com medo mesmo. Bom, que tal eu ir limpando esse quintal aqui e depois trazer para vocês o resultado do recolhimento de todo esse entulho? A minha intenção é, pelo menos, organizar a bagunça antes de descartá-la, para que a gente já tenha uma qualidade nesse quintal.
Enquanto isso, aguardem os próximos vídeos. Não esquece do like. Beijos!